Mês com letra o quê? Minúscula. 18 de março de 2018. Uma data até bonita, né? A prova, né? 18 de fevereiro. Então, mês no inglês é com letra maiúscula, mas no português é com letra o quê? Minúscula. Outra coisa, se você tivesse um número menor que 10, é só um algarismo. Não pode escrever assim 09, tem que ser só o quê? 9 de março, por exemplo, de 2018. Beleza? Até aqui todo mundo bem? Então, essa eu só vou dar esse exemplo, que separar local de data é bem tranquilo, né? Aí, estou aqui no 8, desculpem, 7. Então, isso aqui, ó, separar palavras de ênfase ou retificação. O que são essas palavras de ênfase ou retificação? Menos, exceto, inclusive, principalmente e outras. Então, eu falo assim, ó, todos foram aprovados no concurso. Amém, né? Inclusive eu, ó. Que aí no seu caso vai ser você, né? Então, todos foram aprovados no concurso, inclusive eu. Tá vendo o que a gente fez? Deu uma ênfase, porque você já está dentro do todos, né? Todos mereciam o apoio do rapaz, exceto ele. E claro que se eu colocasse no meio, ia ter que ter um par de vírgulas. Tipo assim, ó. Todos, vírgula, exceto José, vírgula, poderiam ajudar. Aqui eu retifiquei, né? Corrigi. Então, todos, exceto José, entre vírgulas, e assim no finalzinho com uma vírgula só. Então, separar palavras de ênfase ou retificação. Isso aqui até que a gente faz bem, né? 8. Vou trocar aqui por isolar, porque é isolar. Então, olha o que eu tenho. Isolar a adjunta adverbial deslocado, sobretudo os de grande extensão. Isso aqui você já viu, né? Que depende do tamanho. Você viu um pedacinho separado só para vírgula no adjunto, o quê? Adverbial, beleza? Então, eu tenho lá assim, ó. Então, em boa parte do tempo,
Eu tenho uma extensão considerável. Falei com você que eu não fui lá. Eu falo assim, ó, em muitas cidades, a água potável passou a ser um recurso em muitas cidades, adjunta adverbial. É porque juntou aqui, ó. A água potável passou a ser um recurso escasso. Esse daqui é da de cima, né? Se preocupar com coisas importantes. Então, em muitas cidades, a água potável passou a ser um recurso escasso. Robson, eu usei o meu celular aqui. Logo, eu sei que ele está aqui. É, já liguei para ele. Chama. Deixa ele. Sim. Que tem certeza que está aqui dentro do curso. Se ninguém pegou, só tem a opção 1 ou a 2. Se alguém pegou, minha bolsa estava embaixo da câmera. Então não dá para ver. Acabei de mostrar para o Robson. Falei assim, ó, a bolsa estava aqui, o celular aqui dentro. Aí o Robson acha que eu esqueci na Certo Cipó, sendo que eu já paguei 3 contas aqui hoje no curso com o celular. Aí ele quer que eu vou lá na Certo Cipó. Aí ele liga para minha empregada para perguntar se eu não deixei em casa. Minha empregada falou com ele assim, eu nem vi a Flávia hoje, ela não veio em casa. Eu vim direto da Certo Cipó. Logo, não tem jeito de estar lá em casa, Robson, entendeu? As soluções dele são as dentro do carro, ele olhou. Depois que eu terminar a aula, dentro do carro é possível, porque eu saí para almoçar. Isso, dentro do carro é uma possibilidade. Mas só que aí, Robson, essa possibilidade, ele foi lá 2 vezes, mas eu tô achando que é essa que vai estar certa. É. Eu acho que vai dar dentro do carro. Não, eu também acho mais fácil homem para achar os trem que obrigado. Primeiro que eu falei com ele assim, olha nesse bolsinho e nesse. Aí ele tá olhando dentro das mochilas. Eu falei, Robson, não tá, eu não guardei na mala o celular. Ai, aí depois da aula, olha que mais fácil. Eu ia era pagar a conta também, já paguei conta demais hoje. Beleza, eu paguei um bocado antes da aula de vocês, aí eu falei assim, na hora do intervalo eu termino de pagar, porque hoje é o último dia para pagar o IPTU com desconto. Aí eu deixei os treinar para pagar, que tem que pagar o IPTU daqui, outra coisa. O meu, aí eu tava procurando celular para isso, exclusivamente. Aí por isso que eu sei que eu já paguei um, então, lógico, está aqui. Não tem outra opção. Isolar adjunto adverbial deslocado, sobretudo os de grande extensão. Isso aqui você viu uma parte só sobre adjunto adverbial. Você está no caso 9, que também é muito legal, que é isso daqui, ó. Indicar. Legal quer dizer, cai bastante, né? Elipse ou zeugma. Os dois são casos de omissão. Elipse é uma omissão e zeugma é uma omissão com referente. O que acontece? Toda zeugma é um caso de elipse. O contrário é que não é verdadeiro, tá? Então, toda zeugma é um caso de elipse, beleza? Então, indicar elipse ou zeugma, os dois são omissões. Zeugma está aqui. E aqui elipse. Só para você entender que toda zeugma é um caso de elipse e o contrário é que não é verdadeiro, tá?
Bom, aí eu tenho lá assim, ó. Então eu falo assim, ó, na minha frente, vírgula, uma enorme fila. O que está subentendido aqui? Havia, só não pode ser tem, né? Porque o verbo ter não pode ser usado com valor o quê? Existencial. Havia, existia, só não pode ser assim, tinha uma enorme fila, porque o verbo ter não pode ser usado com valor o quê? Existencial. Não existe isso mesmo? Então, na minha frente havia, existia uma enorme fila, beleza? Uns querem paz, outros guerra. Outros o quê, gente? Querem guerra. Então, aqui eu tenho um caso de zeugma. Por que que é zeugma? Com referente, eu falei antes, tá vendo? E aqui eu tenho um caso de elipse. Toda zeugma ou toda elipse vão ser marcadas por vírgula? Não. Imagina, por exemplo, que eu tivesse uma frase assim: somos felizes. Aqui, ó, quem somos? Nós. Você tem um caso de omissão do sujeito. É elipse, não é, gente? Não é um sujeito elíptico, só não vai ter vírgula. Faz sentido ter vírgula ali? Não. Então você tem que olhar caso a caso. O mais comum é a omissão do verbo. Você pode colocar um asterisco, né? O mais comum é a omissão de forma verbal. Mas toda forma verbal que vier oculta vai ter vírgula? Não, lembra das orações comparativas. Isso é mais importante que, ou isso é mais importante do que outras coisas? Isso é mais importante do que outras coisas? São. Não pode ser assim? Só para você entender que nem sempre vai ter vírgula, porque às vezes cai uma questão de figuras de linguagem e você erra, né? Como é que eu vou fazer para pôr vírgula aqui? Faz sentido? Isso é mais importante que outras coisas, vírgula? Não, né? Mas tem a omissão. Isso é mais importante do que outras coisas? São. Omissão do verbo em oração comparativa. Não tem referente? Esse aqui não está espelhando o verbo que já veio falar? Então, esse caso aqui, eu tenho um caso de zeugma. Então, você entendeu o seguinte: elipse é uma forma de omissão e a zeugma é uma omissão com referente. Usa-se vírgula para indicar elipse ou zeugma, só que depende do caso. Não depende do caso? Então, usa-se vírgula para indicar elipse ou zeugma, dependendo do caso. Não, não tem, depende da frase. Tem que olhar cada frase. Não tem nada a ver. Beleza? Entendeu que você tem que olhar a frase e ver se faz sentido você colocar aquela vírgula, né? Tem coisa que você está vendo que não faz o menor sentido. Beleza, conseguiram ter uma noção? Aí você está no caso 10, que também é muito caidor de com força mesmo. Então, eu tenho esse caso aqui, ó. Isolar conjunção coordenativa deslocada.
que são as conjunções coordenativas deslocadas? No entanto, por isso, entretanto, contudo, portanto, todavia. Só para você lembrar de algumas. Já decorou todas as conjunções? Então, isolar a conjunção coordenativa deslocada. Bom, o que pode acontecer? Imagina três situações bem diferentes, tá? Então, vou imaginar isso aqui, ó. Primeiro, vou destacar a conjunção para você entender onde é que ela está. E aí, depois você coloca vírgula, como que você acha que deveria ficar. E aí? No primeiro caso, olha o que eu tenho. O Brasil é um país rico. Isso é uma OCA, oração coordenada o quê? Assindética. No entanto, o povo é pobre. Então, eu tenho aqui uma oração coordenada sindética adversativa. E onde é que o conector está? No início da segunda, o quê? Oração. Então, vou colocar assim, início de O2. Onde vocês acham que eu tenho que colocar a vírgula aqui? Depois do rico. E aqui tem que pôr ou não? Não pode pôr, beleza? Só pode pôr uma antes. Sempre que o conector iniciar a segunda oração do período, haverá apenas o quê? Vírgula antes dele. Esse conector está deslocado? Não, porque ele está onde? No início de O2. A gente sempre fala que a conjunção está deslocada quando ela vem no interior de uma o quê? Oração. Não pode ser no início. Então, esse conector aqui, ele não está deslocado, ele está no início da segunda oração. Sempre que o conector estiver no início da segunda oração, haverá apenas uma vírgula antes dele. Todo mundo entendeu? Só uma vírgula antes. Agora eu tenho isso aqui, ó. O Brasil é um país rico, vírgula. Por que eu estou usando essa vírgula? Para separar a oração coordenada assindética da oração coordenada sindética, o quê?
adversativa. Eu poderia usar vírgula e posso usar também o quê? Ponto e vírgula e também ponto final. Não posso usar esses sinais todos? Então, aqui, ó, vou manter vírgula, tá? O Brasil é um país rico, o povo, no entanto, é pobre. O que acontece agora? Onde é que o no entanto está? No início da segunda oração ou no interior da segunda oração? No interior. Como o conector está no interior da segunda oração, como é que ele tem que vir? Entre vírgulas. Então, eu tenho um conector no interior da segunda oração, logo ele deve vir como, gente? Entre vírgulas. Todo mundo está entendendo? Esse está deslocado ou não? Está deslocado, porque ele está no interior da oração. Aqui está no início da segunda, separei a primeira, oca. Esse daqui não está no início da segunda oração. E aí, como as orações são coordenadas entre si, eu posso usar ponto e vírgula, não posso, gente? Oração coordenada sindética adversativa. Como eu tenho ponto e vírgula aqui, é facultativo o uso de uma vírgula após o conector. Então, como tem ponto e vírgula, vai ser facultativo o uso de o quê? De vírgula após o quê? O conector. Beleza? O Brasil é um país rico. Oca. No entanto, o povo é pobre. O que eu vou ter? Oração coordenada sindética, adversativa. O conector está depois do ponto final, não está? Quando ele está depois do ponto final, também é facultativo o uso de uma vírgula aqui. Então, vamos ver o que a gente estava falando aqui. Ó. Vou chamar essa situação de A, essa de B e essas duas aqui de situação C. Então, vou ter assim, ó, A. Se o conector iniciar a segunda oração, do período, haverá apenas vírgula antes dele. Então, eu falo assim, ó. Os políticos roubam. É a primeira oração. Por isso, o país não evolui. Então, os políticos roubam. Eu vou ter uma oca, oração coordenada, o quê? Assindética. Um conector no início da segunda, o quê? Oração. Por isso, o país não evolui. Oração coordenada sindética conclusiva. Aqui, nesse caso, haverá apenas uma vírgula antes do conector. Não é essa vírgula aqui? Aí, haverá apenas uma vírgula antes dele. Eu posso até completar aqui, ó. Separando o quê, gente? As duas orações. Não é isso que a vírgula está fazendo? Definindo o limite das duas orações. Aí, letra B. Então, se o conector estiver no interior de oração coordenada, será obrigatoriamente
Então, se o conector estiver no interior de oração coordenada, será obrigatoriamente isolado como, gente? Por vírgulas. Então, se ele estiver no interior de oração coordenada, será obrigatoriamente isolado por vírgulas. Beleza? Então, fala assim, ó, os políticos roubam. Aqui é o limite das orações. Eu posso usar vírgula, ponto e vírgula. Não tem problema. Os políticos roubam. O país, por isso, não evolui. Então, o país, por isso, não evolui. Como é que tem que estar? Entre vírgulas. Porque aqui, ó, o conector ele está rompendo o sujeito e o predicado. Então, preciso de um parzinho de vírgulas. Nesse caso, eu tenho um conector deslocado. As vírgulas são opcionais ou elas são obrigatórias? São obrigatórias. Então, se o conector estiver no interior de oração coordenada, ele sempre vai vir entre vírgulas. Não é isso que a gente estava vendo lá naqueles exemplos? Aí na letra C eu juntei os dois últimos casos, não tem problema, que é assim, ó, se o conector iniciar o período, é a mesma coisa de iniciar a oração ou não é? Não é, porque se ele iniciar o período, ele vai estar com letra o quê? Maiúscula. Iniciar o período, pecar pelo excesso, né? Nesse caso, ele vai estar com letra maiúscula, ou vier após o quê? Ponto e vírgula. Aí depois de ponto e vírgula é letra maiúscula ou letra minúscula? Minúscula. Será facultativo o uso de uma vírgula após o conector. Então, se ele iniciar o período ou se ele vier após o quê? Ponto e vírgula, nós vamos ter um caso de vírgula facultativa. Beleza? Eu falo assim, ó. Os políticos roubam. Por isso o país não evolui. Não está no início do período? Não está, gente? Então, essa vírgula aqui é o quê? Facultativa. Não é isso?
Os políticos roubam, por isso o país não evolui. Está depois de ponto e vírgula, facultativo o uso de uma vírgula. Então, se o conector iniciar o período ou estiver após ponto e vírgula, será facultativo o uso de uma vírgula depois dele. Flávia, é melhor usar ou melhor não usar? Na redação, melhor usar, beleza? E numa prova objetiva, você tem que entender que essa vírgula está dando mais ênfase ou menos ênfase? Mais ênfase ao conector. Então, se falar assim, ó, o uso da vírgula garante, confere à frase mais ênfase. É verdade. Só que mais ênfase quer dizer que muda o sentido ou não muda? Não muda. E essa vírgula aí você também tem que saber para redação, porque direto vocês colocam um par. E aí não está deslocado. Não acontece? Tipo, um parzinho sem estar deslocado? Até aqui como estamos? Bem. Então, agora você está vendo vírgula antes do conector E. Então, você está na vírgula antes do conector E. Aí eu tenho algumas situações, ó. Mesmo sujeito. Bom, quando você tem o mesmo sujeito, recomenda-se a vírgula ou não se recomenda a vírgula? Quando você tem o mesmo sujeito, não se recomenda, mas é a mesma coisa de falar que é proibido? Não, beleza? Não é bem facultativo, porque facultativo não é a mesma coisa eu falar que não recomenda, não é? É como se fosse uma rotatória, que você tem que dar preferência, é diferente de uma placa o quê? De pare. Pare é obrigatório parar, e na rotatória não é, mas você tem que dar preferência. Se você bater, a responsabilidade vai ser de quem? Sua, né? Se você não deu preferência. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Se eu tiver o mesmo sujeito, a vírgula não é recomendada, mas também não é um caso proibido. Se você colocar, vai ser para quê? Dá ênfase. Sujeitos distintos. Aí o que acontece com a vírgula? É recomendada. Também não é caso obrigatório. O ideal é ter, mas se não tiver, isso não é erro, não. Então, havendo sujeitos diferentes, a vírgula é recomendada. Mas se eu suprimir essa vírgula, a frase fica errada? Não, errada você vai ter que olhar aqueles casos iniciais que a gente falou que eram os casos proibidos. Sujeito predicado, verbo complemento, nome adjunto. Isso é que faz a frase ficar como? Errada. Beleza? Então, casos proibidos têm essa propriedade de fazer a frase ficar errada. Isso aqui não tem, não. Beleza? Valor adversativo, caso facultativo. Esse tanto faz mesmo. E polissíndeto é um caso obrigatório, mas outro dia mesmo eu vi uma questão da FUMAC que não tinha isso. Ah, Flávio, mas o CESP não faz errado, não. A FCC não faz, Consplan não faz. Gente, toda banca faz.
Vamos falar a verdade. Questões, às vezes, que ficam mal formuladas. E sempre que está mal formulada, anula? Não. Você tem que fazer uma análise lá e ver o que é mais óbvio, né? Para tentar acertar. Então, mesmo sujeito, eu falo assim, ó, o governo vai investir em educação e aguarda recursos. Então, ele vai investir e ele aguarda. Quem que vai investir? O governo. Quem que aguarda recursos? O governo. Então, olha aqui, eu tenho o mesmo sujeito, sendo que na segunda oração o sujeito está elíptico. Aqui, ó. O governo vai e ele aguarda. Na segunda frase, o sujeito está elíptico. Beleza? Então, o governo vai investir em educação e ele aguarda recursos. Ok? Então, a vírgula aqui é recomendada ou não é recomendada? Não é. Mas se eu colocar, a frase fica errada em função dessa vírgula? Não. Então, vamos supor que eu tivesse isso aqui. Ó. O governo vai investir em educação e a população aguarda resultados. Quem que vai investir? O governo. Quem que aguarda os resultados? A população. É o mesmo sujeito? Não. Então, o que acontece aqui? Recomenda-se a vírgula. Então, o governo vai investir em educação e a população aguarda resultados. Pode perguntar de modo direto, fazer uma afirmação assim, ó. Na linha 2 do texto, a vírgula é indicada antes do conector E. Pode ficar bem direto. Quando o E tem valor adversativo, quer dizer, tem valor de mas, o que acontece com a nossa vírgula? Realmente é um caso facultativo. Eu falo assim, ó, o governo prometeu investir em educação e não cumpriu. O que quer dizer isso? O governo prometeu investir em educação, como é que vai ser? Mas não cumpriu. Aqui, vírgula na bolinha, que quer indicar que a vírgula é sempre o quê? Facultativa. Beleza? E por fim, polissíndeto. O que é polissíndeto? É uma figura de linguagem que consiste na repetição do mesmo conector. Então, fala assim, ó, ela pedia e implorava e clamava.
Isso aqui é empregado mais em sentido figurado. Você deve fazer um polissíndeto na sua redação ou não? De jeito algum, né? De modo algum. Então, ela pedia e implorava e clamava e desejava a volta do filho. Vocês estão vendo que o polissíndeto ele também caracteriza a ocorrência de enumeração. Não são orações coordenadas entre si, é por isso que separa por vírgula, tá? Então, o polissíndeto ele caracteriza uma enumeração, só que uma enumeração de orações. É por isso que ele deve ser separado por vírgulas. Então, ela pedia, implorava, e clamava e desejava a volta do filho. Você tem orações coordenadas entre si. Beleza? Conseguimos ter uma noção aqui? Aí continuamos. Caso agora 12, você vai entrar numa linha de separar orações. Então, tem isso aqui, ó. Separar orações coordenadas entre o quê? Se orações coordenadas sindéticas ou o quê? Assindéticas, beleza? Então, separar essas orações coordenadas, sejam elas introduzidas por conectores ou não. Então, eu falo assim, ó. Penso, logo existo. E coordenei, logo uso vírgula. Então, penso, oração coordenada assindética, logo existe oração coordenada sindética adversativa, não. O que ela vai ser? Conclusiva. Logo, não é uma conjunção conclusiva. E ela pode ser coordenada sem conector, que vai ter vírgula do mesmo jeito. Eu falo assim, ó, chegou. Então, tem isso aqui, ó. Chegou, arrumou o quarto, saiu em seguida. Chegou, oca, oração coordenada assindética, arrumou o quarto, outra oca, oração coordenada assindética, saiu em seguida, outra oca, oração coordenada assindética. Então, chegou, arrumou o quarto, saiu em seguida. Eu não. Arrumar quarto não é comigo, não. Eu acho meio desperdício ficar arrumando cama. Eu sou, eu sou prática demais. Não vou voltar, não vou dormir. Já fica mais aquecida a cama. Eu não tenho esse problema. E eu não sou uma mãe estressada também. Eu falo com os meninos para arrumar o quarto, mas eu falo só para ser assim. Como é que fala? É, só para ser politicamente correto. Porque no fundo eu penso assim: o quarto é seu. Se você quer ficar na bagunça, o problema é seu. Eu só tenho alguns combinados. Por exemplo, assim: roupa. Só se lava a roupa que estiver dentro do cesto.
Não adianta vir atrás de mim, minhas blusas de uniforme estão sujas. O problema é seu, não pôs no cesto. E aí, a Júlia, por exemplo, é a campeã de não colocar. Aí, quando ela precisa de uma roupa, ela dá um escândalo. Aí eu falo com ela assim, vamos de novo? Só tem um combinado. Só é lavar da roupa que estiver o quê? No cesto. Ah, mas eu joguei no chão. Não, no chão não é para lavar. No chão, eu estou entendendo que você jogou no chão porque você acha bonito. Né? Não quer mais, sei lá, aquela coisa. Agora, o mais legal é o seguinte, a Júlia tem uma colega que é psicóloga, como é que você vê que é da pessoa? A menina tem 18 anos, ela é super organizada. Ela chega lá em casa, eu acho que ela fica nervosa com o quarto da Júlia. A primeira coisa que ela faz, Júlia, vamos arrumar seu quarto, eu te ajudo. Eu falei, Júlia, você tirou a sorte grande, eu estou casando uma amiga igual a Isabela. Outro dia eu falei, Isabela, você não pode também querer assim, ajudar a arrumar o meu? Né? Pode ajudar, não se preocupe. Ó, ela chega lá em casa, se ela entrar no quarto da Júlia, a Júlia é do tipo assim, eu me acho bagunceira. Ela consegue ser umas 3 vezes mais que eu. O namorado dela vai lá em casa, ela pega assim, a colcha, com tudo que tem dentro, dá tipo um nó e põe embaixo da cama. E eu deixo. Aqui, eu deixo. E se ela esquecer, vai ficar embaixo da cama, tipo assim, infinito, o resto da vida. E eu vou olhar e vou pensar, não é minha roupa, não é meu quarto, ela já é grande. Se eu interferir nesse processo, de certa maneira, eu não estou contribuindo para a autonomia dela. Quando ela precisar dessa roupa, ela vai lembrar onde é que ela pôs, embaixo da cama. Pronto. Às vezes até estraga. É porque não, eu gosto de deixar a cama desarrumada. É porque tem gente que não aguenta, né? Eu aguento. Aqui, a Cassinha, minha irmã, ela não aguenta lá em casa os pratos descombinando. Tipo assim, eu tenho metade de um jogo, metade do outro, foi quebrando e eu não repus nada e cada prato é de uma cor. E cada xícara não combina com os pires, essas coisas assim. E os garfos também não combinam, e eu não ligo para essas coisas. A Cassinha chega lá em casa, ela tem verdadeira, tipo assim, ojeriza disso. Aí um dia ela me deu um jogo, tipo, com 24 peças de cada no Natal. Falou, só que a ideia é te dar esse, se eu puder levar os outros. Falei, ah, então tá, em último caso vou ter que deixar. E levei tudo para a serra. Aí deu na mesma. Outro dia ela chegando lá com um monte de vasilhinha igual, tudo com a tampa igual. Falei, isso, Cassinha, tenha bastante toque mesmo. Vai, fica aí, faz esse, tem esses toques, esses stick aí que vai. Uai, bom demais. Ela troca o enxoval dela e o meu. Né não? Toalha descombinando. Nossa, você e Alexandre não tem toalha da mesma cor, não, eu. Homem tem que ter toalha escura. Não precisa disso, não. Ah. É porque joga no chão, só. Aqui, Alexandre enxuga e pisa na toalha. Aí passa no chão. Aí eu já falo, pra ele eu compro tudo marrom. Aí pra mim eu compro branca. Pronto. Aí eu já sei também que a dele é marrom e a minha é branca. É. Ah, lá em casa tem. É igual a casa da Cassinha, autolimpante. O churrasco acontece quando ele termina, você olha para casa e fala assim, o que aconteceu? Autolimpante, só que tem um problema, ela não aproveita, né? Porque você põe o copo, ela levanta e passa um pano. Você larga um trem, ela guarda para você. Quando você come, quando você terminou de comer, você ia até repetir, ela já pegou seu prato. Eu não, eu dou um tempo para a pessoa pensar. Então, tipo assim, eu só arrumo a cozinha no outro dia, nem sem chance. Eu dou um tempo, você vai que a pessoa quer comer mais. E eu sempre penso, igual sábado para domingo, vai fazer churrasco sábado, vai fazer domingo? Para que eu vou limpar churrasqueiro, lavar grelha? Nem. Deixa tudo lá, vai usar do mesmo jeito. Nossa, Flávia, achava que você era organizada. Eu sou, no quadro. Ai. Não, mas é porque eu sou prática, eu não estresso com essas coisas. Tipo assim, isso pra mim não é motivo de sofrimento, entendeu? Casa bagunçada, vazio. Não, eu nem ligo. Gente, chegar lá em casa, por exemplo, tiver vasilha na pia, minha pia é tão funda que eu coloco tudo e ponho um pano de prato por cima na cara dura. Ou senão eu fecho a porta da cozinha. Você vê que os outros ficam entrando na cozinha, eu dou uma fechadinha assim, ó, de boa.
Ah, diz o Robson, quem lava a louça é mais feliz, né, Robson? O homem que lava a louça. Então, Alexandre é frustrado e triste, que não lava nada. Isolar a oração subordinada substantiva positiva. Aí você sabe que nas apositivas pode ter vírgula ou dois pontos. Aqui nas coordenadas, você também já tinha visto que podia ser vírgula, ponto e vírgula, ponto final e dois pontos. Quando eu fui te dando orações, eu fui falando essas coisas. Não sei se você se recorda, tá? Fica mais fácil pensar. Eu sou mais para avacalhada para esses trem, tá, gente? Mas cada um é do jeito. E ninguém tá certo, não. É, cada um é do jeito. O problema é, tipo assim, a Cassinha e o marido dela, eles combinam porque são assim. O Alexandre, ele é muito mais organizado que eu, infinitamente. Muito. Ah, ele pisa na toalha, ele é muito... Não, eu não piso na toalha, isso eu não faço porque eu penso assim, eu vou enxugar nela, vai sujar. Eu tenho obviedade. Mas, assim, no caso dele, ele é mais organizado. Tipo assim, as roupas dele ficam tudo arrumada. Ele não gosta que misture as coisas dele. Então, ele é mais, como é que fala assim, metódico. Tipo assim, se ele chegar à noite, eu tiro a roupa e eu jogo no sofá. E aí, se eu for deitar em cima do sofá, eu deito em cima da roupa numa boa. Ou vejo televisão, aí no outro dia que eu vou guardar a roupa. Ele não, ele chega, pendura a roupa e tal, tudo bonitinho. A menina passa as roupas, eu demoro 3 semanas para guardar. E ainda pensa assim, melhor eu usar as que ela já passou. Aí eu uso as que estão lá. Não tem lá. E ele passa a semana inteira falando assim, você não vai guardar essa roupa, não? Eu falo, não, vou guardar a hora que eu puder. Aí de vez em quando eu dou uma sugestão para ele, você quer guardar para mim? Não. Mas eu deixo dobrado, tem um sofazinho no meu quarto lá, aí eu deixo lá. Aí eu dou uma preferência por usar essas, que já estão em cima. Aqui, por isso que tem curso que eu tô gravando o curso inteiro com a mesma blusa, né? O povo vai falar assim, Flávio, você só tem essa blusa? Tipo isso, né? Que é mais prática, é a que lavou, é a que eu uso. Separar a oração a positiva, aí você tem lá assim, ó, queria uma coisa. Que as pessoas fossem práticas. Ó, mas dizem que quem é cognitivamente desorganizado ganha em média 30% mais e é mais criativo. Eu li um documentário enorme sobre isso. Aí, depois disso, eu não me preocupei com a minha organização, eu achei que eu estava no lucro. É um da BBC, um documentário. Pode procurar na internet assim, ó. Pessoas desorganizadas ganham 30% mais. Coloca assim que aí você vai achar o documentário inteiro. Tem vários vídeos mostrando personalidades que eram desorganizadas. E eu achei muito interessante que ele explicou lá um negócio que eu faço e eu falei assim, gente, é isso. Meu raciocínio é organizado em pilhas. Eu vou fazendo pilhas, seja de roupa, seja de papel, mas pilhas altas. E eu sei onde é que está exatamente tudo. Eu falo assim, é o terceiro da pilha. É o quinto da pilha. Toda pilha que eu faço, eu sei. Você quer me deixar em pânico aqui? É o povo resolver arrumar minha mesa. Eu não deixo arrumar, só que de vez em quando eles querem me agradar, vão lá e arrumam, né? Aí eu falo, ó, não arruma, porque desorganiza meu raciocínio. Aí eu tenho que fazer a pilha toda de novo. Mas esse documentário, ele é muito bom. Flávia, como é que eu sei que isso aqui não é uma oração adjetiva e explicativa? Olha aqui, ó, queria uma coisa, que as pessoas fossem práticas. O que está retomando um termo antecedente? Não. Então, só para você lembrar, aqui vai aparecer uma conjunção, o quê? Integrante. Aí você sabe que não retoma termos. Porque tanto a adjetiva explicativa quanto a positiva, elas explicam, só que elas vão ter mecanismos coesivos diferentes. Aqui eu coloquei dois pontos, mas poderia ser o quê? Vírgula. Pode ponto e vírgula? De jeito nenhum, porque ponto e vírgula não pode ser usado em oração de que tipo? Subordinada. Então, não pode ponto e vírgula de jeito nenhum. Nenhuma subordinada aceita ponto e vírgula.
Isso é da pessoa, gente. Tatá me dá meu sapato para eu guardar. Ou seja, ele vai ser organizado. A Júlia me puxou. E pode ser que ele ganhe menos, mas ele é assim mesmo. Ele guarda os brinquedos dele tudo, ele não perde nada, ele não esquece nada. Acho massa. Tem 5 anos. E quem ensina? Eu não, porque eu deixo sapato na sala. Né? Eu chego e tiro. Super. Aqui, ele é super zeloso. Não, não, o pai dele também é mais organizado que eu. Eu durmo numa boa. Eu durmo com as comidas em cima da mesa, não precisa nem na pia. Tipo, nossa, comi, tava bom demais. Logo eu vou dormir, porque porque se eu perder meu tempo lavando, vai passar aquele sono melhor. Sabe aquele que a barriga está mais pesada? Nem isolar a oração subordinada adjetiva explicativa. Então a gente sabe que a adjetiva explicativa ela vai ter qual mecanismo coesivo? Pronome o quê? Relativo. Aqui a gente vai colocar só uma observação que é um caso clássico de mudança de quê, gente? De sentido. Então eu coloco assim, ó, o homem, vírgula, que é mortal, vírgula, o homem que é mortal precisa se impor limites. Quem que é mortal? O homem. Aqui eu estou falando de um homem só ou dos homens em geral? Dos homens em geral. Então, nesse caso aqui, ó, há uma generalização. Se eu tirasse as vírgulas, considerando-se a realidade, a frase ficaria sem sentido, né? Porque ia parecer que o homem pode não ser o quê? Mortal. Aí você está considerando Highlander, vampiro, né? Zumbi. Então aqui há uma generalização. O homem que é mortal precisa se impor limite. Sempre na oração adjetiva considerar a mudança de sentido. Então vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Eu tenho assim, ó, a polícia que defende os interesses da população deve ser valorizada. Eu estou falando da polícia como um todo, não é isso? A polícia, tipo, toda. Não está entre vírgulas, gente? Então, aqui, ó. E se eu tirasse as vírgulas e fizesse assim, ó, a polícia que defende os interesses dos cidadãos, quer dizer que deve ter uma parte da polícia que o quê? Não defende. Não tem aí milícia de polícia, polícia matando os outros à toa, não existe isso também? Existe. Mas em toda profissão, gente, eu sempre falo, isso aí não é um privilégio da polícia, não. Tem médico operando os outros à toa, sem a pessoa estar doente. Já viram isso? Passou outro dia uma reportagem enorme. Então, em qualquer profissão, a probidade é uma escolha, né? Você ser íntegro no exercício da sua profissão é uma escolha. Não tem a ver com qual profissão você escolheu. A polícia que defende os interesses da população, aqui, ó, uma parte. A gente espera que seja a maioria, né? A polícia que defende os interesses dos cidadãos deve ser valorizada. Você vai considerar que é uma parte. E aqui você vai considerar que é a polícia como um todo.
Então, toda vez que você pensar num caso de oração adjetiva, você está considerando a possibilidade de mudança de sentido. E isso cai direto, passar de explicativa para restritiva ou vice-versa e falar alteração de sentido. Tipo assim, é um trem bobo que o menino tem que pôr na cabeça, porque vai cair. Aí você está na 15. Então, vou ter isso aqui, ó. Isolar a oração subordinada adverbial, anteposta ou intercalada à principal. Toda vez que ela vier anteposta ou intercalada, é um caso obrigatório de vírgula. Então, se ela vier anteposta ou intercalada, eu tenho um caso obrigatório de vírgula. Então, eu falo assim, se houvesse ética na política, o país cresceria. Nesse caso, a oração está antes ou depois da principal? Antes. É uma oração subordinada adverbial condicional. E aqui, oração como principal. Então, a oração subordinada está antes, não é isso? Então, eu falo assim, ó, o país, vírgula, se houvesse ética na política, cresceria. Bom, se houvesse ética na política, não está intercalada, então o país é sujeito, cresceria é o verbo intransitivo, e aqui no meio eu coloquei uma oração subordinada adverbial condicional. Então, intercalada sempre vai ter um par de vírgulas. Vai ter que ser isolada, né? Anteposta vai ter uma vírgula, né? Não, aí vamos pensar assim, ó, assim é caso obrigatório. Se a oração adverbial vier depois da principal, a vírgula será facultativa. Então, se ela é facultativa, tanto faz, né? Então, se a oração adverbial vier depois da principal, aí vai ser um caso facultativo.
Então eu falo assim, ó, o país cresceria se houvesse ética na política. Então aqui a vírgula é facultativa. O país cresceria se houvesse ética na política, desde que houvesse ética na política. Beleza? Bom, só te dar uma dica. Nas orações comparativas não é comum o uso de o quê? Vírgula, tá? Só pra você não... Isso é mais importante que outras coisas. Faz sentido você colocar isso é mais importante, vírgula, que outras coisas? Não, então coloca um asterisco aí. Nas orações comparativas, vírgula, não é comum o uso da vírgula. Não é comum e nem aconselhável, tá? Não é comum nem aconselhável o uso da vírgula. Beleza? Aí você tem um caso 16 aqui, que é esse daqui, é o último desse grupo, isolar oração interferente. O que é uma oração interferente? Na base, ela é uma oração subordinada que foi feita num modelo diferente. Imagina que eu tivesse isso aqui, ó. O pai dizia à mãe, não era boa pessoa. Então, quando eu falo assim, o pai dizia à mãe, não era boa pessoa. O pai, sujeito, não adjunto adverbial de negação, verbo de ligação, boa pessoa, predicativo de sujeito. Isso tudo aqui é um predicado nominal. Vocês concordam que essa oração ela está rompendo a ordem sujeito e predicado? Como ela está rompendo a ordem, como é que ela chama? Interferente. Agora vamos lá. Coordenada não é. Por quê? As orações coordenadas, elas são sempre justapostas. Quer dizer, uma ao lado da outra. Então, coordenada é só assim, uma ao lado da outra. Então, ela tem que ser subordinada. Mas eu não consigo classificar em subordinada substantiva, subordinada adjetiva, nem adverbial. Todo mundo consegue perceber que eu não tenho essa classificação aqui? Aqui, ó, se eu colocasse do jeito certo, você ia ver que ela é uma objetiva direta, mas aí não ia ter vírgula. A mãe dizia que o pai não era boa pessoa. Pronto, agora você também não vai colocar vírgula. Que ela não está interferindo mais. E aí o que você tem é isso aqui, ó. A mãe, sujeito, dizia. Quem diz algo. O que a mãe dizia? Que o pai não era boa pessoa. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Aqui não pode ter vírgula, né? Senão você vai separar o verbo do seu complemento. Então, essas duas orações, elas são equivalentes quanto ao sentido, mas elas têm estruturas diferentes. A oração interferente, ela ocorre quando você não consegue fazer essa classificação convencional. Ela não tem conector, né? Eu não posso classificar. Ela não tem conector e não é reduzida. Ela chama oração interferente. Se eu estruturasse assim, ó, o pai, conforme dizia a mãe, não era boa pessoa, ela ia virar conformativa, não ia? Mas aí a explicação da vírgula ia ser isolar a oração subordinada adverbial
conformativa. Isso é outra regra. Não é, gente? A estrutura. A interferente é muito isso mesmo. É uma oração que ela não tem uma classificação muito fechadinha. Então, como ela não se aplica às outras, ela vai ser uma oração que interfere vamos dizer assim, na organização da outra. Beleza? Ah, Flávia, eu já vi em vez de interferente aparecer oração intercalada. Mesma coisa. Não é a mesma coisa? Então, até aqui você viu tudo que era uso de vírgula. Agora nós vamos ver outros sinais de pontuação. Ponto e vírgula, né? Então, nós estamos aqui, ó. Outros sinais de pontuação. Primeira coisa, emprego de ponto e vírgula. O que eu sei sobre o ponto e vírgula? Não pode ser usado no período simples e não pode ser usado para separar orações de que tipo? Subordinadas. Então, não pode ser usado no período simples e não pode ser usado para separar orações subordinadas. Beleza? Então, isso é o básico. E eu sei que ele é usado. Então, aqui eu coloquei os principais casos. A sua regra é bem simples. Ele é usado para separar orações coordenadas, de todos os tipos. Então, ponto e vírgula só serve para oração coordenada. Ou seja, ele só separa orações dependentes ou independentes entre si. Independentes. Aí aqui tem as principais ocorrências. Orações coordenadas longas, opostas e ou simétricas. Simétricas é que tem uma estrutura parecida. Vou te dar exemplo, tá? Com vírgula no interior, agrupadas em enumeração translinear. O que é uma enumeração translinear? Que muda de linha. Tipo considerandos de lei. Não é, gente? Considerandos de lei é uma enumeração translinear. A linha, letra, não é isso?
Robson está perguntando se eu gosto de trança no cabelo. Robson, você é tão criativo, eu fico pensando. Né? Ele olha para a aula assim e pensa assim, por que a Flávia não faz uma trança? Né? Robson, tá difícil lavar o cabelo, você tá caçando trança? Pelo amor de Deus. Sofisticado demais. Ó, então separar orações coordenadas. Se eu fizesse orações coordenadas, eu diria assim, ó. Então, imagine que eu fizesse uma oração assim, ó. O período não está grande, então, para marcar o limite das orações. E eu também podia falar assim, ó. Usou-se o ponto e vírgula para separar orações coordenadas de grande extensão. E também aqui, ó, a segunda oração do período já apresentava o quê? Vírgula. O que faz com que seja melhor o uso do ponto e vírgula no limite das orações. Então, se eu já tenho muitas vírgulas no interior das orações, o ideal é marcar o limite entre elas com o quê? Ponto e vírgula. Isso evita até a ambiguidade. Quer ver? Ó? Imagina que eu tivesse assim, ó. Pedro me ama. Ponto e vírgula. José, vírgula. Não, José não o quê, gente? Não me ama. Não dá para ler certinho? Se eu colocasse vírgula, eu poderia entender que José era um vocativo. Ó. Pedro me ama. Se eu fizesse assim, ó, José, vírgula de novo. Não, não ia poder parecer que era um vocativo, tipo assim, Pedro me ama. Não, José. Você perguntando para o José ou afirmando, né? Pedro me ama, não. Beleza? Então, assim, essa frase fica ruim, porque dá ambiguidade. Você passa a interpretar o José como sendo um vocativo. Então, se já houver vírgula no interior da oração, é sempre melhor marcar o limite com o quê? Ponto e vírgula, sempre melhor. Beleza? Vamos supor que eu tivesse orações opostas e simétricas. Eu falo assim, ó. As mulheres amam com os ouvidos, os homens amam com os olhos. Então, quando eu falo assim, ó, as mulheres amam com os ouvidos, os homens amam com os olhos. Nos dois casos, eu tenho uma estrutura sintática igual ou diferente? Igual, por isso que elas são orações simétricas. Simetria quer dizer ter a mesma estrutura, o quê? Sintática. Isso aqui é o modo, né? Só que, peraí, que eu vou corrigir meu verbo aqui, que é intransitivo, porque não tem o que eles amam, né? Beleza? Então, as mulheres amam com os ouvidos, os homens amam com os olhos. Eu tenho uma estrutura sintática parecida e sentidos opostos. Então, opostas e o quê? Simétricas. O que quer dizer orações simétricas? Que têm a mesma estrutura sintática. Poderia mudar o verbo desde que você mantivesse, no caso da simetria, a mesma transitividade. Agrupadas seria tipo assim, ó. Uns estudam
dedicam-se, esforçam-se. Outros brincam. Então, uns estudam, dedicam-se, esforçam-se, brincam, dedicam-se, esforçam-se, outros brincam. Comi uma letra aqui também. Brincam, distraem-se, afastam-se de seus objetivos. Dá para ver que só uma vírgula ali ficaria ruim? Por que ficaria ruim? Porque elas estão agrupadas de 3 em 3, ó. Aí barra. Deu para perceber que elas estão em sentidos o quê? Contrários. Então, o ponto e vírgula está marcando o limite do meu agrupamento. Se eu colocasse vírgula, ia parecer que elas estavam coordenadas sem essa organização. Ou seja, seria uma péssima escolha de interlocução, né? Beleza? E enumeração translinear, eu vou lá e falo assim, ó, na educação dos filhos, os pais devem. Aí, ó, isso aqui é o meu tipo caput, né? Uma introduçãozinha. Eu vou colocar um marcador de enumeração, zelar por sua segurança, ponto e vírgula. Garantir-lhes proventos necessários, ponto e vírgula. Proporcionar-lhes educação. Então, está continuando a frase, ó, os pais devem, não está continuando a frase? Zelar por sua segurança, garantir-lhes proventos necessários, proporcionar-lhes educação. Aqui faltou um R. Flávia, precisa ter 2 pontos? Aqui eu não colocaria, não. Pode ter, tá? Mas por que eu não colocaria? É a continuação da frase. Eu uso mais 2 pontos quando a frase já está com sentido o quê? Completo. Aqui, ó, você está vendo que é devem zelar. Isso aqui é uma locução verbal. Devem garantir. Devem proporcionar. Então, eu não gosto de 2 pontos aqui, embora seja um caso possível, tá? Eu usaria 2 pontos se fosse uma frase assim, ó. Está completo, ó. Quem tem, tem algo. O que o pai tem? As seguintes obrigações. Agora é um aposto. Eu estou falando quais são o quê? As obrigações. Então, na lógica, o aposto não é separado por vírgula, 2 pontos, né? Então, eu coloquei 2 pontos para começar os itens do meu o quê? Aposto. Estou pensando na análise sintática mesmo. Aqui é melhor usar 2 pontos, ali é não recomendado, porque se trata da continuação da frase. Percebeu mesmo? Seria a mesma coisa, né? Os pais têm as seguintes obrigações: zelar por sua segurança, garantir-lhes proventos necessários. Só tinha que ter as seguintes obrigações em relação aos filhos, senão você não vai entender o sua, né? Senão meu mecanismo coesivo fica sem referência. Aí aqui, melhor colocar o quê? 2 pontos. Já que a gente está falando de 2 pontos, o próximo é 2 pontos.
Até aqui tudo bem? Então, os pais têm as seguintes obrigações em relação aos filhos. Eu usaria 2 pontos, faria os considerandos aqui. Isso daqui é o que a gente está chamando de enumeração como translinear, que muda de linha. Pode usar esse como exemplo de 2 pontos. Aí nós vamos falar os 2 pontos agora. Esses outros sinais eu vou ditar porque são menores e mais fáceis. Então, você está no emprego de 2 pontos. Então, todo mundo junto no emprego de 2 pontos. Aí nós vamos colocar assim, ó. Devem ser usados para. Não precisa ter 2 pontos, vai continuar. Então, devem ser usados para introduzir discurso direto. Discurso direto é a mesma coisa de fala de personagem, né? Então, devem ser usados para introduzir discurso direto, vírgula, citação textual ou enumeração. Isso seria um exemplo de enumeração. Então, devem ser usados para introduzir discurso direto, citação ou enumeração. Beleza? Esse daqui seria um exemplo de enumeração. Ok? Aí depois você vai colocou o ponto final, colocou assim. Ainda são usados para explicar, vírgula, desenvolver ou concluir uma ideia. Então, ainda são usados para explicar, vírgula, desenvolver ou concluir uma ideia. Então, eles servem para 6 coisas, tá vendo? Introduzir fala, introduzir citação, introduzir enumeração, explicar, concluir ou desenvolver uma ideia. Não são as 6 coisas que os 2 pontos fazem? Não é isso? Muita coisa. E é razoavelmente cobrado em prova, porque pergunta por que, que os 2 pontos foram o quê? Usados. Então, eu vou te dar exemplo assim, eu vou te dar a frase e você vai me falar por que, que ele foi usado, tá? Então, primeiro exemplo. O governo investe em educação. Dois pontos. O povo espera os resultados. Então, o governo investe em educação, o povo espera resultados. E aí? Está concluindo. Aqui, ó. Ó como é que eu sei que é concluindo. Cabe um porquê ou um por isso? Um por isso, então está concluindo, tá vendo? Os 2 pontos foram usados para introduzir uma conclusão. Logo, por isso, o povo espera resultados. Poderia ser vírgula, ponto e vírgula, as orações são coordenadas entre si. Todos aqueles sinais que a gente já falou que cabem nas coordenadas poderiam ser usados. Todo mundo viu que está concluindo? Outro exemplo. Querem o divórcio, 2 pontos.
brigam demais. Esse dá qual ideia? Esse está explicando. Querem o divórcio porque brigam o quê? Demais. Não é isso? Pois brigam demais. Esse tem um valor de porquê, né? Porque junto. Queria apenas uma coisa, 2 pontos. Sua liberdade. Esse caso é um aposto, né? Queria apenas uma coisa, 2 pontos, sua liberdade. O que ele está fazendo? Explicando e desenvolvendo, né? Está desenvolvendo o raciocínio e explicando. Está explicando que coisa que é essa, porque é um aposto e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a ideia. Beleza? Aí, se eu falasse assim, ó, ouça as palavras de Deus, 2 pontos. Amai ao próximo como a si mesmo, entre aspas. O que eu estou fazendo? Citação, né? Ouça as palavras de Deus, 2 pontos. Amai ao próximo como a si mesmo, entre aspas. O que você vai ter? Citação textual. Beleza? Tá bom de exemplo de 2 pontos, você está no 3. Uso de duplo travessão e parênteses. Já posso pôr os dois juntos. Uso de duplo travessão e parênteses. Duplo travessão, um de um lado e outro do outro, né? Funciona como se fosse parênteses. Uso de duplo travessão e parênteses. Tais sinais são empregados. Então, tais sinais são empregados para isolar informação marginal no texto. Então, tais sinais são usados para isolar informação marginal no texto. O que quer dizer uma informação marginal? Quer dizer que é a mais importante ou menos importante? Menos, né? Então, eles estão isolando informação marginal. Aí, que tipo de informação marginal eu posso ter? Explicação, ressalva, desenvolvimento de sigla, apresentação de sigla, origem, não vem às vezes a origem da palavra? Do grego, tal coisa. Origem, opinião do locutor. Opinião do locutor, reticências. Então, isso tudo pode ser feito entre o quê? Parênteses ou travessões. Beleza? Então, eu falo assim, ó, o homem, parênteses, ser dotado de grande racionalidade, fechou parênteses. Podia ser travessão também. O homem, vírgula, também poderia ser dotado de grande racionalidade, vírgula. Depende de outros homens. Então, o homem ser dotado de grande racionalidade, vírgula, depende de outros homens. Nesse caso, o que eu vou ter?
explicação, não é isso? Então, ser dotado de grande racionalidade, explicação. Todo mundo conseguiu entender? Pelo menos o básico. Ok. Aí, próximo, uso, não preciso de mais exemplos. Flávia, me dá mais um exemplo só para eu entender outras coisas que podem acontecer. Vou fazer uma ressalva, tá? Vou colocar assim, ó, o homem, vírgula, a despeito de sua genialidade. Não é uma ressalva? Apesar da genialidade? Que a questão é o conteúdo, né? O homem, a despeito de sua genialidade, fechou parênteses, ou travessão, ou vírgula. Não dá para colocar entre parênteses, travessões ou vírgulas. Beleza? O homem, a despeito de sua genialidade, é mortal. Ainda não arrumou um jeito de não morrer, né? Quase, né? Já está vivendo muito. Essa é uma ressalva. Tá vendo que eu não estou explicando nada sobre o homem, eu estou falando assim, apesar de, embora seja muito racional. Tá vendo? Pode ser entre parênteses, entre travessões ou entre vírgulas. Só não tem jeito de usar dois pontos. Beleza? Esses sinais, eles podem ser intercambiados, né, gente? Parênteses, dois pontos e vírgula, travessão, não pode? Uma redação, a gente não vai fazer essas ressalvas, né? Na verdade, você não vai ficar explicando, fazendo ressalva, muito raro. Né? Porque você vai falar pormenores, não são informações marginais, quer dizer, pouco importantes. Então, elas deveriam constar do texto ou não deveriam? Não deveriam. Então, numa redação, não vou te aconselhar a usar nem parênteses, nem travessões, exatamente porque eu vou considerar que você não vai colocar informações o quê? Irrelevantes. Isso. Entendeu? Aí, depois você colocou assim, uso de aspas. 4. Só são 6, tá? Acabando. Uso de aspas. As aspas indicam uma linguagem. Então, uso de aspas. As aspas indicam uma linguagem fora do padrão adotado no texto. Então, as aspas indicam uma linguagem fora do padrão adotado no texto. O que quer dizer isso, gente? Se o texto é formal, eu uso aspas na linguagem coloquial. Mas se o texto todo é coloquial, eu vou usar aspas quando eu adotar uma linguagem muito o quê? Formal. Vocês entendem que nem todo coloquialismo vai ter aspas, depende do texto. Se o texto todo já é coloquial, faz sentido colocar aspas? Não, as aspas elas indicam uma coisa fora do padrão adotado no texto. Ou seja, ela é sempre a exceção em relação ao que está no texto. Todo mundo entendeu? Aí você vai colocar assim, ó, casos mais comuns. Então, casos mais comuns para você usar aspas. Ironia. ênfase. Neologismo. Estrangeirismo. Arcaísmo. Arcaísmo é uma palavra em desuso, né? Neologismo é uma palavra nova. Então, estrangeirismo, neologismo, arcaísmo, coloquialismo. Sentido figurado, que é a mesma coisa de sentido particular. Então, coloquialismo, sentido figurado, sentido particular. Título de obra.
Beleza? Tá bom. Já colocou os mais importantes. Então, de uma maneira geral, vou usar aspas nisso tudo. Eu tenho que olhar o padrão do texto. Então, vamos supor que eu falasse assim, ó, a humanidade é um câncer sobre o planeta e colocasse câncer entre aspas. Por que que eu usei câncer entre aspas? Sentido figurado, uma linguagem figurada, beleza? Então, a humanidade é um câncer sobre o planeta, sentido figurado. Para eu observar a ênfase, eu vou ter que ler o texto todo. Eu preciso do contexto para ver que é ênfase. Não preciso, gente? É melhor a gente observar o contexto. 5. Uso de reticências. Então, 5, uso de reticências. Beleza? Aí eu tenho assim, ó, as reticências têm 3 funções básicas na língua. Então, as reticências têm 3 funções básicas na língua. Primeira bolinha, indicar continuidade. Aí podia ter 2 pontos, não podia? Elas têm 3 funções básicas na língua, porque está com sentido completinho. Ó. Primeira bolinha, indicar continuidade. Segunda, suspender uma ideia óbvia. Suspender uma ideia óbvia. Terceira, indicar hesitação do falante. Indicar hesitação do falante. Então, suspender uma ideia óbvia, indicar hesitação do falante. Hesitação do falante. Não ajuda, né? Hesitação de hesitar. Só os corretivos com menos embolado. Ideia sem acento. E, gente, nós estamos em 2018, logo a reforma já está antiga. Não, 2016 já era obrigatório. Eu falo assim, são pequenos cuidados que às vezes assim, a reforma pode cair, não tem que vir escrito no edital, não, ela já é lei. Depende da versão do Word, né? Aqui não, depende da versão do Word. Se você tiver depende do seu pacote do Windows. Você tem que pegar. Mas 2013 tá antigo. Você tem que pegar uma versão mais. Assim, porque você tem que baixar as atualizações, porque às vezes o programa do computador não corrige, né? Então aí tem que atualizar. Porque senão o que acontece? Vocês ficam digitando, às vezes visualiza a palavra errada, lê errado, isso aí é um problema. Beleza? Então, indicar hesitação. Vou te dar um exemplo para você ter uma noção. Indicar hesitação é em texto narrativo. Tipo assim, ela queria que eu, nem precisa anotar esse exemplo, não. Que eu de repente, que eu a convidasse para sair. Isso indicou hesitação, tá vendo? No meio de um texto que narrativo. Mais fácil ou mais difícil de cair? Mais difícil, pouco provável. Indicar continuidade também é muito fácil, não precisa dar exemplo. Seria assim, ó, comprou batata, cenoura, cebola, reticências. Nesse caso, está no lugar de etc. Não é no lugar, não pode combinar os dois, não, porque servem para a mesma o quê? Coisa, né? Então, ele fica no lugar de etc. Vou te dar um exemplo do meio, que é suspender o pensamento óbvio. Esse é o caso mais recorrente. Assim, num texto dissertativo, mas você pode pôr na redação? Não, né? Então, só para a prova objetiva mesmo. Então, você fala assim, ó, foram levados ao hospital com vida, vírgula. Foram levados ao hospital com vida, vírgula. Reticências. Não precisa, vírgula, mas reticências. Tem que ter o mas para dar obviedade. Foram levados ao hospital com vida, vírgula, mas reticências. O que quer dizer? Viu como é que é óbvio? Morreram, não sobreviveram. Não dá uma ideia de obviedade? Isso aí é a ideia de suspender o pensamento por obviedade, beleza?
Última, 6. Travessão simples. Travessão simples é que você põe um só, né? Não é par. Também é só em texto narrativo e em discurso direto. Começo de fala de personagem, né? Então, travessão simples, ele só serve para uma coisa. Indica mudança do discurso em diálogos. Também é muito pouco recorrente em prova. Indica mudança do discurso em diálogos. Tem que ser um diálogo. Isso, em livro infantil, indica mudança do discurso em diálogo. Discurso direto, caracteriza o discurso direto. Diálogo é isso, né, gente? É a fala. Caracteriza o discurso direto. Beleza? Você põe lá outra versão, não vou. Outra versão na outra linha, vai sim. O que você tem? Duas pessoas diferentes comunicando entre si. Não vou, vai sim. Não são duas pessoas diferentes? Só uma observação. Interrogação e exclamação são pontos entonacionais. Lembra de uma palavrinha chamada entonação. Caiu isso recentemente numa prova. Os meninos ficaram olhando e falando assim, o que é isso de ponto entonacional? Interrogação e exclamação são pontos entonacionais. De entonação. Entonacionais. Do jeito que fala mesmo. Com C, vem de entonação. Beleza? Então, vem de você falar a frase de uma maneira diferente. Não é, gente? Uma coisa é assim, ó. O governo se preocupa com isso? Ponto. O governo se preocupa com isso. O governo se preocupa com isso, exclamação. E o governo se preocupa com isso, interrogação. São pontos entonacionais que modificam o sentido da frase pela o quê, gente? Entonação. Não era uma coisa bem básica? Tinha uma questão lá que estava assim, ó, era uma exclamação, aí perguntou assim, ó, no texto, a exclamação confere um caráter entonacional à frase. Claro, uma entonação diferente. Só que como o menino nunca viu, na hora que ele leu, ele falou assim, não sei o que é esse negócio de entonacional. Ele ficou pensando que era nacional de nação, né? E não o quê? Entonação. Então, é um ponto que dá uma entonação. Beleza? Então, isso daqui que você viu é suficiente para fazer uma prova quando for pontuação. Lembrando que você precisa gravar os casos, por quê? Porque muitas questões versam exclusivamente sobre o motivo da vírgula ter sido empregada. Tipo assim, por que foi usado o sinal de pontuação? Beleza? Doeu muito? Não. Foi tranquilaço.